Oi, pessoal, bem-vindos ao Bookcast. Hoje a gente mergulha num livro fascinante, The Cosmic Clocks, do Michel Gauquelin. Isso aí. E vamos começar pelo primeiríssimo capítulo, A Religião Mais Antiga. Exato. E ó, para quem curte esses temas de arqueologia e história antiga, vale muito a pena dar uma olhada no canal Arqueobook. Eles estão no Telegram também, viu? Boa dica. Mas voltando aqui, a nossa ideia hoje é, investigar como surgiu essa nossa relação com o cosmos, sabe? Como a astrologia nasceu daquela necessidade lá atrás, do homem primitivo de entender o universo que era, ao mesmo tempo, incrível e assustador. Uhum. Bom, vamos tentar nos colocar lá atrás. Imagina o homem primitivo, olhando para o céu. Devia ser intenso, né? Nossa, com certeza. Um poder óbvio ali em cima. O clima, as estações. Fenômenos que definiam a vida e a morte, né? Totalmente. Uma sensação de pequenez, talvez, diante de algo tão maior. E aí, como o Gauquelin coloca, surgiram duas coisas, né? A adoração Sim, o respeito, o medo, talvez? e a busca por entender, por prever, para tentar ter algum controle, ou pelo menos se preparar. E aí que entra a astrologia, segundo ele. Meio que juntando as duas coisas. A primeira religião e a primeira ciência, de certa forma. E o interessante é que essa ideia, essa crença de que o céu e a terra estão conectados, nossa, isso aparece em todo lugar, povos diferentes, lugares diferentes, mas a base tá lá. É universal, né? Uhum. Pega o sol, por exemplo. O culto ao sol é clássico. Aquele retorno diário, um símbolo forte de renascimento. Todo dia, né? Lá no Egito teve até aquele faraó, o Iknaton, que focou tudo em Atom, o disco solar. Sim, e as pirâmides não eram só tumbas. Exato. A de Kelps, por exemplo. A orientação dela é absurda, alinhada astronomicamente. Eram monumentos solares também. E essa precisão toda não era só simbólica, né? Tinha uma função prática. Claro, precisavam prever os ciclos. Para a agricultura, para a vida da comunidade, o Sol era tipo um relógio cósmico. Exatamente, um calendário vivo. E o pôr do Sol tinha aquele peso, né? Associado ao fim, à morte, mas também à jornada das almas que voltariam com a luz. Era complexo. Tinha essa dualidade. E a Lua? Outro fascínio, ligado à fertilidade e crescimento. Ah, sim. Os ciclos femininos também. Os papuas, acho que você mencionou. Primeiro marido. Isso. Os hititas chamavam de Arma, que significava grávida. Na Índia Antiga, ela regia o crescimento. Faz todo sentido, né? O ciclo da lua é tão visível, tão regular, vira um modelo para entender outros ciclos da vida. No Egito tinha aquela imagem poética do olho de Hórios. Os 28 dias do ciclo lunar como uma escada de luz e sombra. Bonito isso. Muito. E as estrelas também eram super importantes. Sírios para os egípcios. Fundamental. O anúncio do Ano Novo, da cheia do Nilo. Essencial para a vida deles. E as Pleiades, adoradas em tantos lugares. Na Grécia, as filhas de Atlas. Universal também. E tudo isso, essa visão integrada, leva a um conceito que um químico, o Berthelot, chamou de astrobiologia. Astrobiologia. É a crença antiga de que os astros regem diretamente o que acontece aqui na Terra. Agricultura, saúde, até a ordem social. A base para tentar achar uma ordem maior, sabe? Uma correspondência. E a gente vê isso nos textos antigos, né? Nos Vedas, na Índia, os sacrifícios ligados às fases da Lua, o conceito de Rita, a ordem cósmica e moral, juntas. A própria suástica, que hoje tem uma carga horrível, era um símbolo solar originalmente. É verdade. E na China? A harmonia cósmica era tudo. O imperador era o filho dos céus, responsável por manter essa harmonia entre céu e terra. Até Confúcio usava a estrela polar como exemplo para o governante. O taoísmo também, com aquela conexão corpo-cosmos. Muita coisa. Mas olha, de todas essas visões, parece que a dos caldeus lá da Mesopotâmia foi a que mais vingou, digamos assim, e influenciou o que a gente hoje chama mais diretamente de astrologia ocidental. Pelos registros deles, né? Mais sistemáticos. Exatamente. Observações detalhadas, as correspondências planeta a evento, eles criaram uma base forte. Então, resumindo a ideia central desse capítulo, a astrologia antiga não era só tipo adivinhação barata.
Era uma mistura complexa, né? Uhum. Observação do céu, Necessidade de prever ciclos para sobreviver. busca por significado e aquela intuição profunda de que estamos conectados com o universo. Meio ciência, meio espiritualidade. Exato. A primeira tentativa de mapear nosso lugar no todo. E como Galkinley mostra, isso é só o começo da história. Sim, esse foi só o capítulo 1. A gente tem mais 11 pela frente nesse livro. Uma jornada e tanto. E a gente vai continuar essa exploração nas próximas conversas. Vamos ver como essas ideias evoluíram, como se transformaram e até como a ciência moderna lida com essa busca por influências cósmicas. Vai ser interessante. Para fechar hoje, fica talvez uma reflexão. Será que essas formas antigas de ver o mundo que misturavam observação e mito, será que elas ainda ecoam hoje? Na nossa relação com o universo, com o desconhecido? Boa pergunta para a gente pensar. Fica aí no ar. Pessoal, obrigado pela companhia e até a próxima. Até lá. Nessa segunda parte falaremos sobre como a observação dos céus lá na antiga Mesopotâmia, né? Mais especificamente na Caldeia. Como isso evoluiu. A gente saiu daquele misto de adoração e medo dos astros que a gente comentou antes para a primeira tentativa real assim de organizar um sistema para prever o futuro. Vamos explorar juntos as origens do que alguns chamam de a ciência mais antiga. Isso mesmo, é. Aquele respeito, quase um medo, né, dos céus, foi aos poucos dando lugar para uma observação mais metódica. Primeiro com os sumérios e depois de forma bem mais sistemática com os babilônios. Eles não só olhavam, mas começaram a identificar e nomear os pontos de luz mais importantes. E associar aos deuses deles, né? Tinham Sim, ligado à lua, Chamas, o sol, e a deusa Ishtar, que era conectada a Vênus, aquele planeta que brilha tanto. Foi o começo de uma busca organizada por padrões lá em cima, sabe? E essa busca por padrões levou a uma coisa fundamental, né? O zodíaco. Os babilônios, ali por volta de 700, 400 a.C., mais ou menos. Eles mapearam aquela faixa estreita no céu onde o Sol e a Lua parecem andar, né, durante o ano. E dividiram essa faixa em setores, cada um associado a um grupo de estrelas, as constelações. É impressionante pensar nisso como uma tentativa de botar ordem no movimento celeste. Dizem até que os 12 signos originais podiam ter ligação com os 12 meses do calendário deles, não é? Exato. E o curioso, né, é que no começo as previsões que eles faziam, assim, baseadas nesses movimentos, não eram para a pessoa comum, não. O foco era total no coletivo. O que ia acontecer com o rei, com o reino, a economia, a agricultura, se ia ter guerra, desastre natural. Isso fica muito, muito claro nas tábuas cuneiformes, sabe? Aquelas plaquinhas de argila com a escrita em forma de cunha que chegaram até nós. Que interessante esse foco no coletivo. Mostra muito da prioridade da época, né? E que tipo de aviso ou previsão aparecia nessas tábuas? Dá pra ter uma ideia? Olha, eram mensagens bem diretas, bem práticas para a administração do reino mesmo. Por exemplo, você lia algo tipo: se Marte está visível no mês de Tamuz, a cama do guerreiro permanecerá fria. Isso era um sinal claro de guerra chegando. Ou, pensando na economia, se Júpiter parece entrar na Lua, os preços vão cair. Tem até um registro famoso de um astrólogo, um tal de Zakir, avisando o rei Senaqueribe sobre uma possível praga de gafanhotos, porque a constelação de Escorpião estava chegando perto da Lua. Era um tipo de sistema de alerta precoce, vamos dizer assim. Um sistema de alerta baseado nos céus. Incrível. Mas essa abordagem coletiva não ficou para sempre, né? Como é que eles chegaram nas previsões mais individuais? Foi uma mudança gradual, sim. Começou focando no destino do próprio rei mais ou menos ali pelo século V a.C. Aí sim, a data e principalmente a hora do nascimento, isso começou a ser visto como crucial. Eles observavam onde estavam os planetas, que eles chamavam de os brilhantes, né, porque pareciam andar pelo zodíaco diferente das estrelas fixas, naquele momento exato do nascimento, para tentar traçar um destino. É uma virada de chave importante, sabe? O cosmos influenciando não só o reino, mas o indivíduo. E a gente tem prova concreta disso, dessa astrologia mais pessoal tão antiga? Algum mapa astral, alguma coisa assim, daquela época? Temos sim. O exemplo mais antigo que a gente conhece de um horóscopo individual babilônico, ele é de 409 a.C. Ele registra as posições dos planetas no momento do nascimento de alguém, é bem detalhado, olha só. Naquele dia,
Júpiter estava em Câncer, Vênus em Touro, Mercúrio em Gêmeos. E logo depois vem as interpretações. A vida dele será regular, boa, ficará rico, terá vida longa, terá filhos, será mais importante que seus irmãos. É claramente um esforço para decodificar um futuro individual a partir de uma configuração do céu bem específica. Uma tentativa de codificação mesmo. Fascinante. Dá pra ver aí a semente do que veio depois, né? E com essa base toda estabelecida, o que aconteceu quando outras culturas entraram em cena, tipo os gregos com Alexandre o Grande conquistando a região lá por 331 a.C.? Maravilhados e absorveram muito rápido esse conhecimento caldeu. Eles tinham uma inclinação natural para organizar, sabe? Para teorizar, buscar fundamentos lógicos. Então eles pegaram aquela observação cuidadosa dos babilônios, adicionaram elementos da filosofia deles, da matemática, da visão de mundo grega e realmente estruturaram a astrologia, de um jeito que permitiu que ela fosse transmitida e se desenvolvesse depois no Ocidente. Deram um verniz mais filosófico, mais matemático para a prática. Entendi. Então, resumindo essa história toda, aquela necessidade bem humana de entender o futuro, né? De buscar alguma previsibilidade, talvez um controle sobre o destino, foi isso que impulsionou os observadores lá da Caldeia a transformar o espanto com os céus na primeira tentativa de uma ciência sistemática. Um esforço gigantesco para achar uma ordem no universo e tentar ler o futuro nos movimentos dos astros. Precisamente. E isso leva a gente a pensar, né? Como será que essa busca tão antiga por padrões no céu, essa necessidade de sentir uma conexão com o cosmos, de entender nosso lugar nisso tudo, como isso ainda ecoa hoje? Mesmo com crenças e métodos totalmente diferentes, né? O que essa vontade fundamental de decifrar o universo, seja pela ciência moderna ou por outras vias, o que isso revela sobre nós, sobre a natureza humana ao longo do tempo. É algo para se refletir, eu acho. Nessa parte, falaremos sobre como a fascinação humana pelo cosmos, como ela evoluiu, né? Das ideias filosóficas lá dos gregos antigos. Sim, tipo a harmonia das esferas. Exato. Até chegar na prática bem detalhada de fazer horóscopos individuais lá na Roma Antiga. Vamos explorar o capítulo da harmonia das esferas ao horóscopo, usando como base o livro The Cosmic Clocks. A missão aqui é entender essa transição, sabe? De uma visão mais abstrata do universo para um sistema de previsão pessoal. E por que isso pegou tanto? Precisamente. Vamos investigar como a astrologia deixou de ser só, digamos, observações gerais do céu, para se tornar esse sistema complexo de previsões baseado na hora exata do nascimento. O horóscopo natal, né? E também como figuras importantes, tanto quem defendia quanto quem criticava, tipo com força, como eles moldaram essa história toda no mundo greco-romano. É um legado que dura, né? Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. A raiz está na Grécia Antiga, com os filósofos tentando achar uma ordem no universo, certo? Pitágoras, lá no século VI a.C., ele vem com aquela ideia super poética da harmonia das esferas. Sim, a ideia de que os planetas criavam uma música, uma harmonia matemática no cosmos. Uma primeira tentativa de achar uma ordem, uma beleza racional no universo. Lindo isso. Mas logo surgiram críticas, né? Não foi só aceitação. De forma alguma. O interessante é que, quase ao mesmo tempo que a astrologia ganhava forma, já apareciam as críticas racionais. Já no século II a.C., um filósofo cético, Carneades, usava a lógica para questionar as bases da astrologia. E depois Cícero, um século mais tarde, mais ou menos 40 a.C., no livro Sobre Adivinhações, ele articulou críticas bem fortes. Ah, tipo aquela dos gêmeos. Essa mesma. Como que pessoas que nascem no mesmo instante, no mesmíssimo lugar, podem ter destinos tão diferentes? É um argumento lógico poderoso contra um determinismo astral rígido. Argumentos fortes mesmo. E ainda assim, isso não impediu a astrologia de bombar, especialmente quando chegou em Roma. Aí a coisa fica muito interessante, porque não era só o povo, né? Era a elite, os imperadores. Exatamente. O imperador Augusto tinha o Trásilo, seu astrólogo pessoal.
Era consultado para decisões de Estado, imagina só. Nossa! E tem a história do Sétimo Severo, que teria escolhido a esposa, Júlia Domna, porque o horóscopo dela dizia que ela ia casar com o rei. Que loucura! É. Em Roma, a astrologia virou mais que uma crença. Virou quase uma ferramenta de poder de validação social. Estava tão na cultura que escritores como Virgílio, por exemplo, faziam alusões esperando que o público entendesse. Era parte do imaginário. Então, no século IV depois de Cristo, acreditar nos astros era normal, quase senso comum. Praticamente, a discussão não era tanto se funcionava, mas o perigo de confiar demais, sabe? O excesso de confiança naquilo. Mas como que como eles conciliavam essa ideia de destino nas estrelas com o ideal romano da virtus, sabe, da ação individual, de fazer o próprio caminho? Parece uma tensão aí. É um ótimo ponto. Essa tensão existia, sim, mas muitos viam a astrologia não como um destino cravado em pedra, mas talvez como um mapa de tendências, de inclinações, momentos bons ou ruins. Conhecer o horóscopo seria tipo uma forma de navegar melhor na vida, tomar decisões mais informadas. Faz sentido. Uma busca por controle, por entender um mundo complicado. Isso. E essa necessidade de um sistema mais, digamos, robusto, mais organizado, abre o caminho para a figura central dessa história toda. Ah, imagino que aí entra ele, Cláudio Ptolomeu, lá de Alexandria, por volta de 140 depois de Cristo. Famoso pelo trabalho em astronomia, pelo sistema geocêntrico, aquele que botou a Terra no centro e durou séculos. Mas ele fez mais coisa, né? Muito mais. E aqui está o paradoxo fascinante. Ptolomeu, esse astrônomo super rigoroso matemático, foi ele quem escreveu o Tetrabiblos, que virou basicamente a Bíblia da astrologia ocidental por séculos. Ele pegou o método sistemático dele e aplicou para organizar as crenças astrológicas da época. Uau! Então ele deu uma roupagem quase científica para a astrologia, usando a mesma lógica que ele usava para prever planeta? Exatamente essa ideia. O Tetrabiblos detalhava com uma precisão impressionante como as posições dos planetas, dos signos, das casas astrais no momento do nascimento, como isso influenciaria tudo. Não só o temperamento, a personalidade, mas até a aparência física. Como assim aparência física? Sim, ele descreve, por exemplo, como Saturno subindo no horizonte no nascimento poderia indicar alguém de pele mais escura, robusto, cabelo cacheado, enquanto Saturno se pondo indicaria alguém mais magro, pálido, cabelo liso. Ele tentou criar um sistema completo, ligando o céu e a vida aqui na Terra. Impressionante essa sistematização toda. E imagino que essa estrutura tão detalhada e, de certa forma, lógica, ajudou muito a astrologia a sobreviver, né? Sem dúvida alguma. Essa codificação deu para a astrologia uma base sólida, um método que podia ser ensinado, replicado. Mesmo com a queda do Império Romano, com todas as críticas filosóficas e séculos depois com a Revolução Científica, o sistema do Ptolomeu mostrou uma resiliência incrível. Foi se adaptando, mas persistiu. De ideias filosóficas grandiosas, tipo harmonia cósmica, e virou um sistema super intrincado de previsões pessoais. E muito influente. Mudou decisões, vidas. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? O que será que tem na natureza humana, ou no jeito como a gente percebe o universo, que fez a astrologia de horóscopo fincar raízes tão, mas tão profundas na nossa cultura? Porque essa prática de ler o destino no céu do nascimento resistiu a tanta crítica lógica, a tanta mudança histórica e científica? Fica aí a reflexão. Nessa parte, então, falaremos sobre o capítulo 4 do livro The Cosmic Clocks. O título é Um Interlúdio Brilhante, né? A gente vai focar nos séculos XV e XVI, o auge ali da Renascença na Europa. Isso, um período, nossa, muito rico e bem paradoxal, né? Porque, assim, a Renascença é tipo o berço da ciência moderna, todo mundo celebra isso, mas, ao mesmo tempo, foi uma época de ouro para ciências ocultas, tipo astrologia. É quase uma contradição, né? Totalmente, uma contradição enorme. Fico pensando, como é que umas mentes super brilhantes, tipo Copérnico, Kepler, caras que estavam literalmente redesenhando o mapa do céu,
como eles conseguiam, sabe, lidar com matemática super precisa de um lado e do outro com doutrinas que hoje a gente olha e fala, nossa, superstição. O Kepler é um caso perfeito para a gente entender isso aí. Ele deu para a gente as leis do movimento dos planetas, né? Uma coisa assim gigantesca para a ciência. Mas o que motivava ele, em parte, era uma busca quase mística, sabe? Pela tal harmonia das esferas, aquela ideia antiga lá dos pitagóricos, de que os planetas girando criavam tipo uma música celestial baseada em matemática e tal. Que doideira! E o mais irônico é que, enquanto ele buscava essa harmonia cósmica super elevada, ele era obrigado a fazer mapa astral para os nobres, né? Previsão astrológica. E ele odiava. Chamava de superstições horríveis, tipo negócio de macaco. Imagina a ginástica mental que não devia ser. Exato. Usar a matemática que ele amava para prever o futuro das pessoas, algo que ele achava baixo, e essa mesma matemática levando ele para descobertas científicas que mudaram tudo. É uma tensão absurda. Ele mesmo se descrevia como uma mula teimosa, né? Mas essa crença dele, bem funda, em conexões ocultas, nessa harmonia universal, isso foi tipo um combustível para ele. Foi essencial para as descobertas científicas. A superstição que ele desprezava na prática, de certa forma, ajudou a empurrar a ciência para frente. É muito louco pensar nisso. Falamos do Kepler e esse dilema todo dele. Mas e o Copérnico? A figura central dessa revolta cósmica. O cara que tirou a Terra do centro do universo. Como ele entrava nessa história toda? O heliocentrismo. Isso não deveria ter sido, sei lá, um golpe final na astrologia? Faria sentido pensar assim, né? Mas o próprio Copérnico, ele não era um inimigo da astrologia, não. A revolução dele foi na astronomia, colocar o Sol no centro. Para ele, isso não necessariamente acabava com a ideia de que os astros influenciavam a gente aqui na Terra. A visão de mundo da época ainda conseguia encaixar as duas coisas, mesmo com o Sol no centro. A separação não era tão clara para eles como é para a gente hoje. Tá. Então, juntando as peças, a gente tem uma era de gênios da ciência que também eram, assim, fascinados pelo oculto. Mas por que, então, essa tentativa da Renascença de criar uma ciência nova das influências dos astros? Porque deu em nada. O capítulo fala num beco sem saída. Foi só o método? O método foi chave, com certeza. Faltou, talvez a capacidade ou mesmo a vontade de formular as perguntas de um jeito que desse para testar, sabe? Para verificar na prática. Em vez de ir para a observação, para a experimentação mais rigorosa, muita gente acabou caindo nos sistemas mais metafísicos, sabe? Usando analogia, simbolismo, e tinha também o fator cultural, né? A dificuldade de largar crenças muito antigas, muito enraizadas. Tipo aquele exemplo que o livro dá do Nicholas Culpeper, que é bem curioso. Exatamente. O Culpeper recomendava tipo lírio do vale para fortalecer o cérebro. Por quê? Porque a planta seria regida por Mercúrio, e Mercúrio planeta ligado à mente, né? Isso é pensamento totalmente simbólico, mágico. Não tem ali uma investigação de causa e efeito que você possa testar. É um exemplo perfeito de como essa busca se perdeu um pouco. Trocaram a investigação mais pé no chão por umas representações meio ingênuas, uns mitos. Então, pra gente amarrar aqui, a Renascença foi essa época maluca de paradoxos. A ciência moderna começando a engatinhar, mas junto com um interesse enorme pelo oculto. O Kepler vivendo essa tensão na pele, né? Sendo movido e ao mesmo tempo atormentado por isso. E o Copérnico, que mesmo revolucionando a cosmologia, não chutou o balde da astrologia. É isso. E a gente viu que a tentativa de validar cientificamente as influências astrais ali naquele período, falhou. Principalmente por causa da abordagem, do método. Eles não conseguiam ou não queriam formular as coisas de um jeito testável. Preferiam explicações mais filosóficas, metafísicas. Daí que, depois da Renascença, o interesse acadêmico nisso meio que murchou. Deixou um vazio, né? Pelo menos na academia. Sim, no mundo acadêmico, sim. Mas o curioso, e o livro aponta isso no final, é que a crença popular, horóscopo, influência dos astros, isso não só sobreviveu como, explodiu no século XX. E isso sem grandes novidades nas doutrinas, que já tinham sido meio que condenadas academicamente séculos antes. O que deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para pensar,
Se aquele interlúdio brilhante da Renascença, com toda aquela capacidade intelectual, não conseguiu dar uma base científica para as influências astrais, por que a astrologia popular continua tão forte? Talvez até mais forte hoje, séculos depois, numa era que a gente chama de científica. Como é que essa busca humana antiga, por conexão com o universo, por respostas para as incertezas da vida, como ela continua aí, se manifestando desse jeito, mesmo com a ciência oferecendo outras explicações? Fica aí para a gente refletir. Nessa parte, falaremos sobre o capítulo Psicanálise Astral. É um termo curioso que as fontes usam, né? Sim, e não é para misturar astrologia com terapia, importante dizer. É mais uma análise, sim, das raízes psicológicas por trás da popularidade da astrologia. Exato. A gente decidiu mergulhar nisso porque revela um paradoxo bem moderno, né? Como que numa era tão científica, uma prática como a astrologia que a ciência formal já deixou para trás há séculos, continua tão viva. E não só viva, mas florescendo em muitos lugares. Pois é. E os números que as fontes trazem são, olha, bem reveladores. Tem um estudo alemão, por exemplo, que mostrou que quase metade da população acredita, de alguma forma, em horóscopo. Quase metade. É bastante coisa. Muita gente. E olha só, 69% sabiam o próprio signo solar. Assim, de cabeça. E o mais curioso, 15% dos que acreditavam achavam que a astrologia podia ser útil até na política, sabe? Na política. Nossa. E 7% já tinham até encomendado um mapa astral completo. São números que fazem a gente parar e pensar, né? No alcance disso tudo. Sem dúvida. E o que as fontes exploram é que essa persistência não é por acaso. Ela está ligada diretamente a necessidades humanas muito básicas, sabe? Que tipo de necessidades? Bom, a gente vive num mundo complexo, cheio de incerteza, né? Especialmente sobre o futuro. A astrologia meio que chega oferecendo um sistema de respostas, uma sensação de ordem, quase um guia pessoal para navegar nesse caos. Um guia? É. E o ponto-chave que as fontes levantam não é só que ela conforta, mas que ela explora uma vulnerabilidade nossa em lidar com a aleatoriedade das coisas. Essa questão da aleatoriedade é fundamental. As fontes dão exemplos de como essa busca por um guia, por simplicidade, aparece. Sim, aparece muito no desejo por explicações fáceis para problemas que, na verdade, são bem complexos. Tipo uma dificuldade no trabalho, um relacionamento que não vai bem. Ah, entendi. Aí a astrologia pode dar uma causa externa, né? Ah, é Mercúrio retrógrado. Ou então um traço de personalidade já definido. Eu sou assim mesmo porque eu sou de Áries. Certo. E isso, às vezes, funciona como um jeito de aliviar um pouco o peso da responsabilidade pessoal. Tem até uma citação interessante nas fontes da Associação Americana de Estudos Sociais e Psicológicos que sugere justamente isso. A frustração com a complexidade da vida pode levar a gente a buscar essas soluções mais diretas. Faz todo sentido. E tem uma analogia nas fontes que eu achei ótima. A comparação da lógica da astrologia com o pensamento infantil. Ah, sim, a do Piaget. Isso. Lembro de ler sobre aquela fase egocêntrica da criança que acha que o Sol ou a Lua estão ali por causa dela, que seguem ela. Como isso se conecta aqui? Exatamente nesse ponto. Assim como a criança que vê o Sol quase como algo vivo que a acompanha, a astrologia funciona com uma lógica mais intuitiva, sabe? Quase animista. Atribui intenção, influência a corpos celestes que estão, na verdade, muito distantes. Ela personifica o universo, então. Exato. Personifica o cosmos. É parecido com os mitos antigos que davam explicações para a chuva, para o trovão. A astrologia preenche essas lacunas de entendimento sobre nós mesmos e nosso lugar no universo de um jeito que conversa com uma forma mais primordial de pensar. Uma que busca padrões e histórias em tudo. E essa personificação toda leva a outra coisa que as fontes exploram bastante. A projeção e a construção da nossa identidade, certo? Precisamente. A gente projeta qualidades humanas nos signos. Libra vira o símbolo da justiça, do equilíbrio, Escorpião é intenso, agressivo, e por aí vai. Verdade. E aí, quando a gente se identifica com o nosso signo, sou teimoso porque sou de Touro, a gente usa essas descrições para montar nossa autoimagem. É impressionante ver como essa linguagem astrológica entrou no nosso dia a dia.
É mesmo. A gente nem percebe às vezes. Pois é. Falamos de alguém jovial, ligado a Júpiter, saturnino, de Saturno, lunático, da Lua, muitas vezes sem a menor ideia da origem astrológica. Mostra como esses arquétipos viraram parte do nosso imaginário coletivo, né? E é bom lembrar também do contexto histórico que as fontes trazem, né? Antes da genética, da psicologia moderna, da sociologia avançarem, a astrologia era um dos poucos sistemas que existiam para tentar entender por que a gente é como é, por que as coisas acontecem. Sim, era uma ferramenta de explicação disponível. E tentavam até explicar como funcionava, né? Lembro de ler sobre os gregos? Sim, os gregos antigos buscavam explicações mais físicas, tipo a ideia dos eflúvios. Eflúvios. É, como se fosse uma emanação, uma influência invisível que vinha dos astros e afetava a vida aqui na Terra, o temperamento das pessoas. Era uma tentativa de racionalizar a crença com o conhecimento que eles tinham na época. Mostra essa busca humana constante por achar causas para as coisas. E essa busca por causas externas parece ser um tema recorrente. O material cita até Shakespeare, né? Sim, em Rei Lear, tem aquela passagem clássica em que um personagem ironiza justamente essa nossa mania de culpar o sol, a lua, as estrelas pelas nossas próprias falhas, pelas nossas desgraças. Como é que ele fala mesmo? Algo como: somos feitos vilões por necessidade celestial, tolos por compulsão divina. Shakespeare pegou perfeitamente essa inclinação humana que a análise do capítulo explora, de transferir a responsabilidade, sabe? Jogar para o destino, para as estrelas, em vez de encarar as nossas próprias escolhas, a nossa complexidade. Entendi. Essa culpa nos astros continua sendo um alívio psicológico forte, então? Exatamente. As fontes sugerem que sim. Então, juntando tudo isso que a gente viu nas fontes, essa necessidade de controle diante da incerteza, a busca por significado, por narrativas, a atração por explicações mais simples para o mundo complicado, e até essa válvula de escape da responsabilidade. Surge uma pergunta interessante para a gente pensar. O que será que essa persistência da astrologia, essa atração que dura tanto tempo por um sistema que a ciência não valida, realmente diz sobre a nossa mente? Sobre a nossa relação com o desconhecido, com o universo, com as ansiedades que fazem parte de existir? É uma boa pergunta para fechar. Fica a reflexão, né? Nessa parte, falaremos sobre o capítulo 6 do material fornecido, intitulado O Processo Científico. A missão aqui é analisar criticamente a astrologia tradicional, sabe? Usando as ferramentas da lógica e da estatística apresentadas na fonte. Ok, então, vamos desempacotar isso. O texto já começa apontando umas inconsistências lógicas na astrologia. Por exemplo, como é que se explica um evento do dia a dia, tipo, sei lá, um acidente banal, recorrendo a posições de planetas de décadas atrás, lá do nascimento, e ignorando as causas mais imediatas, mais complexas. Parece meio forçado, né? Exato. E o fascinante é o contraste que o material estabelece com as explicações científicas. Fatores como, sei lá, genética, o ambiente social, educação e até processos inconscientes que a psicanálise estuda oferecem modelos, digamos, mais diretos para a gente entender a personalidade, os caminhos de vida. O texto até cita o Schiller, né? As estrelas do seu destino estão dentro do seu coração. E tem outro ponto que eles levantam, a questão do momento da influência. Quer dizer, se os astros tivessem mesmo um papel determinante, não seria mais lógico esse efeito começar na concepção em vez do nascimento? Faz sentido pensar nisso. O nascimento é um ponto, mas a concepção é o começo biológico, né? Pois é. A astrologia tradicional foca no nascimento e o material questiona essa base. E tem também a questão astronômica, aquela da precessão dos equinócios, certo? As constelações elas não estão mais alinhadas com os signos do zodíaco como estavam milênios atrás, quando tudo foi mapeado. Precisamente. É uma defasagem considerável. Hoje, quando o Sol está astrologicamente em Libra, por exemplo, astronomicamente falando, ele na verdade está atravessando a constelação de Escorpião. Isso meio que quebra a correspondência direta entre o signo e as supostas virtudes, sabe? Que originalmente derivavam das qualidades míticas da constelação que hoje ocupa o espaço do signo anterior. A base simbólica fica meio solta no ar. Ok, então a lógica interna e a base astronômica são questionadas.
Mas aqui é onde fica realmente interessante. O texto não para na lógica, ele avança para testes estatísticos, para verificar mesmo as alegações astrológicas. Sim, o autor descreve um estudo estatístico bem específico. Eles testaram aquela crença astrológica de que Marte associado à guerra, à agressividade, seria proeminente nos mapas astrais de criminosos notórios. Aí analisaram os horóscopos de 623 criminosos franceses, gente famosa pelos crimes bem pesados, hediondos mesmo. Nossa, 623. Bastante gente. E qual foi a conclusão? Marte aparecia com mais força nesses mapas? Dava para ver um padrão. Então, não. A análise mostrou que a posição de Marte nas 12 casas astrológicas, que são tipo setores do mapa no momento do nascimento desses criminosos, seguia uma distribuição perfeitamente normal. Aleatória mesmo. Não teve a concentração que a astrologia esperaria. Marte não estava nem particularmente forte nem fraco nesses casos, estatisticamente falando. Aleatório. Então, o que tudo isso significa? Pelo menos nesse teste específico que o capítulo apresenta, a alegação astrológica sobre Marte e criminosos não se sustentou, né? A estatística não confirmou. Exato. E isso levanta uma questão importante sobre a necessidade de verificação empírica, sabe? Embora o texto mencione, assim de passagem, um outro estudo com médicos que trouxe resultados inesperados e mais complexos, que são detalhados em outras partes do material, o foco do capítulo 6 é justamente demonstrar, através da lógica e desse exemplo dos criminosos, como as afirmações da astrologia tradicional podem ser, sim, questionadas cientificamente. Entendi. Então, resumindo, este capítulo ataca a astrologia tradicional em duas frentes. Questiona a lógica interna, a causalidade, o momento da influência ou problema da precessão, Sim. e apresenta um exemplo de teste estatístico, esse com Marte em criminosos, onde a previsão astrológica falhou. Certo. Isso. A análise que o capítulo propõe sugere que, sob o escrutínio desse método científico apresentado aqui, as bases da astrologia tradicional parecem frágeis. Bom, fica a reflexão então, né? Se a astrologia como a gente conhece não resiste bem a esses testes, será que aquela intuição antiga de que existe uma conexão nossa com o cosmos estava totalmente errada? Ou talvez existam outras formas de influência cósmica, né? Mais sutis, ainda não totalmente compreendidas, que a ciência moderna, como talvez outras partes do material sugiram, está só começando a investigar de verdade. É algo para a gente continuar pensando. Essa parte falaremos sobre previsão do tempo, focando em como a ciência está meio que revisitando umas conexões surpreendentes entre o nosso clima aqui na Terra e o cosmos, sabe? Com base nas fontes que a gente analisou. A meteorologia mais tradicional ela era bem cética quanto a isso, né? Mas parece que novas evidências estão forçando um olhar diferente. Então, nossa missão aqui é tentar entender como o Sol, a Lua, talvez até os planetas podem, de fato, influenciar o tempo por aqui. Separar o que é ciência mesmo do que talvez fosse só, sei lá, crença antiga. Vamos tentar desempacotar isso, então. Começando pela nossa vizinha mais próxima, a Lua. Por muito tempo, essa ideia de que ela afetava o tempo era vista meio como um folclore, né? Coisa de pescador, de agricultor. Exatamente. A visão clássica focava muito nos processos internos da Terra, né? A atmosfera, os oceanos. Mas o interessante, assim, é que a atmosfera ela também sente a gravidade da Lua, igualzinho aos oceanos. É uma espécie de maré atmosférica, sabe? Maré atmosférica, nunca tinha pensado nisso assim. Pois é. E o que várias pesquisas bem consistentes, por exemplo, feitas nos Estados Unidos, na Nova Zelândia também, descobriram um padrão bem claro, olha só. Picos de chuvas mais fortes, mais generalizadas, eles tendem a acontecer logo depois da lua nova e da lua cheia. Sério? Que curioso. Sim. Então, no fim das contas, parece que aquela sabedoria popular, ela tinha um fundo de verdade, de observação cuidadosa do ambiente. Fascinante. E o Sol? A gente tende a pensar nele como algo constante, né? Uma fonte de luz e calor estável. Mas as fontes que a gente viu indicam que ele é bem mais dinâmico e que essa atividade toda impacta a gente aqui. Muito mais dinâmico. O Sol tem seus altos e baixos, seus ciclos, tem as manchas solares, tem as erupções que jogam partículas, energia, tudo na nossa direção. Isso mexe bastante com a parte de cima da atmosfera, sabe?
afeta a comunicação de rádio, o campo magnético da Terra. Uhum. E toda essa turbulência solar, ela parece estar ligada a umas mudanças meio súbitas no tempo. Justamente aquelas que a meteorologia mais convencional tinha dificuldade em prever. Entendi. E além disso, tem o famoso ciclo de atividade solar, aquele de mais ou menos 11 anos, que um astrônomo amador, o Schwab, descobriu lá no século XIX. Se a atividade solar influencia mesmo o clima, entender esses ciclos pode ser, assim, fundamental para a gente pensar em previsões de mais longo prazo, né? Essa ideia dos ciclos solares é muito intrigante. Mas como é que a gente pode ter certeza que isso afetou o clima, sei lá, séculos ou milênios atrás? As fontes trazem uns exemplos bem legais de como a natureza meio que guarda esses registros. Assim, a natureza é um arquivo espetacular para isso. A dendrocronologia, que é basicamente a ciência de ler a história do clima nos anéis de crescimento das árvores, mostra isso muito bem. Os anéis das árvores? Isso. Trabalhos pioneiros como os do A. E. Douglas, lá nos Estados Unidos, eles revelaram que em anos de maior atividade solar, ou seja, mais manchas solares, os anéis das árvores em vários lugares do mundo tendem a ser mais largos. Isso sugere condições melhores, talvez mais chuva ou temperaturas mais amenas, dependendo do lugar. Que demais! E tem outros registros curiosos também. A qualidade histórica das safras de vinho, por exemplo, na Borgonha, no Reno, elas foram consistentemente melhores em anos de pico de atividade solar. Até o vinho. Incrível! Pois é. E tem até as camadas anuais de sedimento no fundo de lagos antigos, as chamadas varves. Elas também mostram essa assinatura do ciclo de 11 anos do Sol. Que incrível! Então não estamos falando só da influência direta do Sol e da Lua aqui pertinho da gente. O quadro parece ser bem mais amplo, né? Uma rede de conexões cósmicas, talvez. Exato. Se a gente amplia a perspectiva, começamos a ver ciclos ainda mais longos interagindo. Por exemplo, tem o ciclo de quase 19 anos dos eclipses Sol e Lua, o famoso ciclo de Saros, que já era conhecido pelos caldeus. Ah, os Saros. Esse mesmo. Alguns estudos sugerem uma correlação entre esse ciclo e padrões milenares das cheias do Rio Nilo, por exemplo. Uau! E aí, se a gente for para escalas de tempo imensas, falamos das eras glaciais. A teoria de Milankovitch, que hoje é bem aceita, sugere que mudanças bem sutis na órbita da Terra, causadas pela influência gravitacional dos outros planetas ao longo de dezenas, centenas de milhares de anos, são um fator chave nessas grandes mudanças climáticas globais. Faz sentido. A órbita não é perfeitamente estável. Exato. E tem até ideias mais recentes, um pouco mais especulativas talvez, mas interessantes, como a de que os planetas deixam rastros magnéticos no espaço, tipo caudas de cometa, sabe? Isso sugere que o espaço entre os planetas não é tão vazio assim, e que essas interações magnéticas poderiam, de alguma forma, afetar a Terra. Então, resumindo um pouco essa nossa conversa, o clima do nosso planeta, ele não é um sistema totalmente fechado, isolado. Ele parece responder, dançar conforme ritmos que vêm lá do espaço, da Lua, do Sol, com seus ciclos variados, e quem sabe até de influências planetárias mais distantes. E a ciência está começando agora a mapear essas conexões de um jeito mais objetivo, né? Conexões que antes eram mais intuídas ou até descartadas. Exatamente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final bem interessante, eu acho. Se o ambiente físico da Terra, a atmosfera, os padrões de chuva, tudo isso é sensível a essas forças cósmicas, mesmo que elas pareçam sutis para nós, o que isso poderia implicar sobre a sensibilidade dos próprios organismos vivos, incluindo nós mesmos, a esses mesmos ritmos do universo? É algo, no mínimo, para a gente pensar a respeito, né? Nessa parte falaremos sobre os ritmos misteriosos. Explorando aqui o capítulo 8 das nossas fontes, elas investigam como os seres vivos marcam o tempo, sabe? Quase como se tivessem uns relógios internos mesmo. Mas o que acontece quando a gente tira as pistas mais óbvias, tipo luz, temperatura? Vamos tentar entender como a vida parece se conectar ao ambiente de umas formas bem sutis, né? Exato. A questão central é essa mesmo. Esses relógios biológicos, eles funcionam sozinhos, tipo, isolados, ou será que são o tempo todo ajustados por forças externas? E algumas, olha, bem inesperadas, como a gente vai ver nos experimentos. Sim, os exemplos que eles dão no começo já são, nossa, muito intrigantes. O peixe grunion, lá na Califórnia, ele sabe a hora exata das marés mais altas para desovar. Não só todo dia, mas mensalmente.
É incrível a precisão. E o verme palolo, no Pacífico, que libera partes do corpo para reprodução, certinho na lua minguante de outubro ou novembro. Como eles sabem disso tudo? Então, esses são casos bem claros, né, de sincronia com ciclos que a gente vê, marés, fases da Lua. Mas a pesquisa do Frank H. Brown, que é bem citada aqui, ela foi um passo além, sabe? Ele pegou organismos e colocou no laboratório, em condições super controladas, tentando tirar essas pistas mais óbvias. Certo, certo. E aí? O que ele achou? Porque tem aquele experimento com o caranguejo violinista que é, puxa vida, mesmo mudando a temperatura ou até, pasme, usando cianeto, que deveria bagunçar todo o metabolismo, o ritmo de mudança de cor do caranguejo continuava igual. Isso meio que derruba a ideia de um reloginho químico simples lá dentro, né? Precisamente. É uma observação chave, porque ela joga lenha naquele debate. Os ritmos são puramente endógenos. Ou seja, internos, já vêm de fábrica, herdados. Como defendiam alguns pesquisadores, tipo o Pittendry e o Bunning, ou eles seriam exógenos, quer dizer, dependem o tempo todo de sinais de fora. O Brown, ele levantou a hipótese de que, sem os sinais fortes, tipo luz e maré, os organismos usam outras pistas geofísicas muito, muito sutis. Ah, e é aqui que a coisa fica realmente estranha de um jeito fascinante. Batatas que o metabolismo dela se alinhava com a pressão atmosférica, que ia acontecer só 2 dias depois. Como assim? Pois é, e não só isso. E as ostras? Que levaram para longe do mar e elas ajustaram a atividade para o horário lunar do lugar novo. Exatamente. E os caracóis? Os caracóis mudando a direção que eles preferiam para sair de um pote, dependendo da hora do dia, da posição do sol, da lua. É quase ficção científica. Parece, né? Mas esses experimentos todos, eles sugerem uma sensibilidade a fatores do ambiente que a gente achava que eram fracos demais para ter algum efeito. As fontes detalham bastante essa capacidade de resposta a campos magnéticos muito fracos, níveis que antes, eram considerados insignificantes. Caracóis como nassários, as planárias, eles mostraram essa sensibilidade. Isso até levanta a possibilidade, né, de que a navegação das aves talvez use essa percepção magnética. E não para aí. O texto menciona sensibilidade até a níveis baixos de radiação gama, campos eletrostáticos e gravidade. Sério? Correto. Tem o trabalho do Schneider com os besouros, os cockchafers, né, que reagiam quando aproximavam uma massa de chumbo. É mais especulativo sobre a percepção da gravidade em si, mas aponta para essa direção. O ponto crucial que emerge disso tudo é que os organismos parecem ter sentidos que a gente nem imaginava. Sentidos para perceber essas flutuações geofísicas bem sutis e usar isso para manter os ritmos internos sincronizados com o mundo lá fora. Então tá, o que a gente tira disso tudo? Qual a grande ideia? Parece que a vida está conectada com o planeta, com o cosmos até, de um jeito muito mais profundo, mais sutil do que a gente pensava, usando talvez campos magnéticos, elétricos, como se fossem, sei lá, mensageiros invisíveis. É, uma ótima forma de colocar. Sugere que esses relógios biológicos não são sistemas fechados, operando sozinhos. Pelo contrário, são sistemas abertos, sabe? Em constante diálogo com o ambiente geofísico. Eles captam variações que estão por toda parte, mesmo nos laboratórios mais controlados. Isso desafia aquela ideia de autonomia total da biologia. É, uma exploração realmente fascinante sobre como a vida marca o tempo. Revela umas conexões quase invisíveis com as forças do planeta e além. Sem dúvida. Mostra que a vida não está isolada, né? Ela está integrada nesses ritmos sutis do ambiente, de uma forma que a gente ainda está começando a entender, na verdade. E isso força a gente a repensar o quão independentes os organismos realmente são. Fica aí a reflexão, então, se os organismos são tão sensíveis assim a esses campos sutis, de que maneira será que as variações, as naturais, ou mesmo as que a nossa própria tecnologia cria, podem estar afetando a biologia? Afetando de formas que a gente talvez ainda nem suspeite. Nessa parte, falaremos sobre uma ideia bem intrigante. Será que nós, humanos, temos mais do que só 5 sentidos? Vamos explorar um pouco o capítulo 9 do livro The Cosmic Clocks.
Ele investiga como a nossa biologia pode, talvez, responder a ritmos cósmicos, do Sol, da Lua. Fascinante, né? Exatamente. E o interessante é que são estudos assim que tentam puxar essas conexões que antes eram vistas mais como misticismo, talvez, para o campo da ciência mesmo. Tipo as pesquisas do Tikhvevsky, aquele russo. Esse mesmo. Ele buscou correlações entre ciclos históricos e as manchas solares. E tem também o Maki Takata, um pesquisador japonês com descobertas bem surpreendentes. Pois é. Vamos começar por ele, pelo Takata. Ele criou um teste, né? A reação de Takata. Media a floculação da albumina no sangue, é isso? No soro sanguíneo. Basicamente como uma proteína específica se aglutina, se junta. E o que me deixou assim curiosa foi ele notar que os resultados mudavam juntos, em pessoas super distantes umas das outras. E parecia ter a ver com o Sol. Como pode? É um ponto bem intrigante. A observação principal foi que esse índice de floculação, essa aglutinação, diminuía muito durante eclipses solares totais. Ah, durante o eclipse. Exato. O que sugeriu que alguma radiação solar específica, que não era luz ou calor, sabe? Algo que passava por prédios, mas era bloqueada pela Lua ou pela Terra mesmo, se você estivesse numa mina bem funda. Nossa, que diferente. E essa ideia, ela pegou. Outros estudos seguiram essa linha. Ouvi falar de um tal Nicholas Schultz. Correto. O Schultz, lá na União Soviética, encontrou coisas parecidas. Uma relação entre a contagem de linfócitos, um tipo de célula de defesa no sangue, de pessoas saudáveis, e a atividade das manchas solares. E não parou aí. Outros estudos começaram a correlacionar picos de atividade solar, tempestades geomagnéticas, com aumento de problemas de saúde. Trombose, infartos. Sério? Até infarto? Sim, e até complicações pulmonares em quem já tinha tuberculose. E também correlações com acidentes. Acidentes? Como assim? Acidentes de trabalho, de trânsito, talvez por uma diminuição nos reflexos, sabe? Uma lentidão. E há indicações até de relação com internações psiquiátricas. Meu Deus. Mas é importante dizer, né? A metodologia de alguns desses estudos mais antigos precisaria de uma revisão hoje. Ainda assim, o conjunto dos indícios aponta para uma sensibilidade biológica real a esses eventos solares. Impressionante essa conexão com o Sol. Mas e a Lua, nossa vizinha aqui do lado? Sempre cheia de lendas, né? Assim se achou algo concreto aí também? A Lua também entrou nesse radar científico, sim. Tem os estudos do Havertz, nos Estados Unidos. Ele associou as fases da Lua com mudanças sutis nos campos elétricos do corpo humano. Campos elétricos? E observou que alterações no comportamento de pacientes psiquiátricos pareciam, de alguma forma, seguir o ciclo lunar. Ele não falava de magia, mas de variações elétricas que dava para medir. E aquela história do cirurgião da Flórida, Dr. Andrews, aquilo parece quase inacreditável. Ah, sim. O relato dele... Ele disse que 82% dos casos de sangramento pós-operatório, aquele sangramento mais forte, aconteciam perto da lua cheia, especificamente entre o quarto crescente e um dia antes do minguante. 82%. É muita coisa para ser só coincidência, né? É um relato clínico que chama muita atenção, sem dúvida. Agora, justiça seja feita. Em outras áreas, tipo início de menstruação ou data de parto, os estudos sobre influência da Lua são bem conflitantes, não tem um consenso claro, sabe? Entendi. Então não é uma coisa fechada. Não mesmo. Mas a questão da sensibilidade biológica continua ali, intrigante. Especialmente porque a gente vê efeitos da Lua bem claros em outras espécies e na própria Terra, nas marés, por exemplo. Então tá, se essas influências do Sol, da Lua, se elas existem e nos afetam mesmo que de leve, que sentidos são esses que a gente não aprende na escola? Aí é que entra a hipótese dos tais sentidos desconhecidos. Por exemplo, tem as pesquisas do Rocard, na França, sobre radiestesia, aquela prática de usar varinhas, pêndulos... Ah, para achar água. Isso, geralmente associada a isso. Mas o Rocard mostrou algo curioso. Pessoas comuns, sem nenhum treino especial, conseguiam detectar variações magnéticas muito, muito fracas. Da mesma ordem de grandeza da sensibilidade que biólogos encontram em animais. Uau! Então, talvez uma sensibilidade magnética que a gente nem sabe que tem. É uma possibilidade forte.
E outros pesquisadores, como o Koenig e o Reiter, demonstraram que ondas eletromagnéticas de frequência extremamente baixa, as ondas ELF, ELF. isso, Extremely Low Frequency, elas aumentam na atmosfera depois de erupções solares. E esses estudos mostraram que elas podem afetar o tempo de reação das pessoas. Isso explicaria a parte dos acidentes? Poderia ser uma parte da explicação, sim. Faz sentido, né? Total. A ideia geral, então, é que o nosso corpo, talvez pelos seus próprios campos bioelétricos, ou pela forma como a ionização do ar nos afeta, ou outros mecanismos que a gente ainda nem entendeu direito, ele está o tempo todo recebendo e processando essas mensagens do ambiente cósmico. Nossa, então é como se a gente não estivesse isolado aqui na Terra. Nossos corpos poderiam estar num diálogo constante, silencioso, com o Sol, a Lua, talvez outras forças, e usando canais que a ciência só está começando a entender agora. O mais fascinante é justamente isso. Ver a ciência moderna, com ferramentas objetivas, investigando intuições que são, olha, muito antigas sobre a nossa conexão com o universo. Deixando de lado a astrologia. Exato. Não falamos mais de deuses planetários, mas de forças físicas reais, magnetismo, radiação, quem sabe até flutuações gravitacionais bem sutis. É a biofísica encontrando o cosmos, de certa forma. Fica então aquela pulga atrás da orelha, né? Se a gente está sintonizado com esses ritmos cósmicos de formas que nem percebemos conscientemente, o que mais sobre a nossa relação profunda com o universo e talvez até uns com os outros ainda está aí, escondido, esperando para ser descoberto? Nessa parte falaremos sobre a estação do nascimento. A gente já explorou bastante os ritmos cósmicos gerais, né? Ciclos do Sol, da Lua. Mas fica a pergunta, será que o momento exato em que a gente nasce tem alguma ligação mais profunda com isso? Sabe, tipo, tem muita crença popular, né? Aquela história de que a lua cheia influencia o parto ou as marés. Vamos dar uma olhada no que a ciência descobriu sobre isso. Olha, é um campo fascinante, justamente porque mistura essas crenças antigas com a investigação científica mais moderna. E assim, existem ritmos diários bem claros, isso sim. Vários estudos mostram que o trabalho de parto espontâneo, natural, tende a começar com mais frequência ali perto da meia-noite. Meia-noite? Por quê? Parece ser um momento de maior relaxamento para o corpo da mãe, sabe? E teve até pesquisador, um tal de Malek, que sugeriu que a hora do nascimento podia indicar vitalidade futura. Tipo, partos que começavam à noite talvez fossem até mais rápidos. Interessante esse ritmo diário. Mas e a lua? Aquela famosa história da lua cheia. Tem mais bebê nascendo nessa fase mesmo? Então, apesar de todo mundo falar isso, né, cientificamente essa ligação é bem controversial. Quer dizer, não tem uma confirmação clara. Teve estudo antigo que deu resultado conflitante. Um lá em Nova York, acho que de 1959, do Maneker, sugeriu mais partos na lua cheia. Mas outro, na Califórnia, mais antigo até, encontrou mais na lua crescente. Ué, um diz uma coisa, outro diz outra. Recentes, lá na Alemanha, de uns pesquisadores chamados Kirchhoff e Fischer, não encontraram nenhuma relação significativa. Nada. E a ideia das marés? Também não se comprovou. Fizeram estudos em regiões costeiras e não viram mais nascimentos na maré alta. Então, assim, talvez a gente possa parar de culpar a lua cheia pelas noites agitadas na maternidade, né? Entendi. Então essas ideias mais, digamos, populares, não têm uma base científica muito forte. Mas a pesquisa parou por aí ou foram mais fundo? Não, de jeito nenhum. E é aqui que a coisa fica, realmente surpreendente. Aí entra um trabalho estatístico bem robusto de um pesquisador francês, Michel Gauquelin. Ele analisou, milhares e milhares de datas de nascimento de profissionais europeus famosos, gente eminente mesmo. E descobriu umas correlações que, olha, ninguém esperava. Correlações. Que tipo de correlação? Por exemplo, ele notou que um número estatisticamente significativo de médicos e cientistas famosos nasciam logo depois que Marte ou Saturno apareciam no horizonte na ascensão ou quando esses planetas atingiam um ponto mais alto no céu, a combinação. Marte e Saturno para médicos e cientistas. Isso. E atletas e militares também mostraram uma ligação forte com Marte nesses mesmos momentos.
Curioso, né? E o contrário também aconteceu. Pintores, músicos, escritores, esses nasciam menos nesses horários de Marte. Para eles, a Lua apareceu mais ligada aos escritores e Júpiter a atores e políticos. Peraí. Está soando muito parecido com astrologia, não? Mesmo sendo estatístico. Pois é, parece, mas a explicação proposta é bem diferente. O ponto crucial é que essas correlações só apareceram nesses grupos específicos de gente muito bem-sucedida na sua área. Em amostras aleatórias da população geral, nada disso foi encontrado. Tá, mas qual a hipótese científica para isso, então? Se não é astrologia. A hipótese central não é de causalidade direta, tipo, Marte subiu, então você vai ser médico. Não é isso. A ideia é o que ele chamou de hereditariedade planetária. Sugere que o feto herda geneticamente uma sensibilidade biológica a certos gatilhos cósmicos, talvez ligados a esses planetas. É como se o corpo tivesse uma predisposição. Uma sensibilidade herdada. Como assim? A ideia é que o momento do parto natural seria desencadeado quando as condições cósmicas, tipo a posição daquele planeta específico no céu, subindo ou culminando, se alinhassem com essa sensibilidade que o bebê herdou dos pais. Pensa numa sintonia fina, sabe? Herdada. Quer dizer que essa sintonia passaria de pais para filhos? Isso chegou a ser testado? Exatamente. E ele testou isso, sim. Gauquelin comparou mais de 30 mil nascimentos, olhando pais e filhos, e encontrou uma tendência estatística significativa. Os filhos tendiam, sim, a nascer sob as mesmas condições planetárias, ou seja, com os mesmos planetas específicos subindo ou culminando que seus pais. Nossa! E esse efeito foi mais forte para a Lua, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que são os planetas mais próximos da Terra. Isso reforça a ideia de uma ligação biológica, genética mesmo, e não um destino escrito nas estrelas. Fascinante. Mas ainda fica uma ponta solta, né? Como é que o feto lá dentro do útero, todo protegido, perceberia esses sinais cósmicos, que devem ser super sutis? Conecta com tudo que se sabe sobre relógios biológicos e como os organismos percebem influências ambientais mínimas, mesmo no ambiente que parece super constante, como o útero, sem luz direta, temperatura estável. Os organismos conseguem se sincronizar com ritmos geofísicos muito sutis. Ritmos geofísicos. Tipo o quê? Variações em campos magnéticos, gravitacionais, eletromagnéticos da própria Terra, e esses campos são, por sua vez, influenciados pelos movimentos dos planetas no sistema solar. A hipótese é que o feto poderia usar esses campos quase imperceptíveis como marcadores de tempo. O mecanismo exato, bom, ainda é especulativo, talvez envolva minúsculas secreções hormonais, tanto da mãe quanto do feto, disparadas por esses estímulos, que acabariam influenciando as contrações uterinas através da placenta. Entendi. Então, para resumir a história toda, a pesquisa mais séria, apesar de ainda gerar debate, sugere uma possível ligação biológica que seria herdada entre o timing do nascimento natural e certos ciclos cósmicos como as posições de planetas específicos. Seria mais um mecanismo de temporização biológica, é isso? Não uma previsão de personalidade ou destino. Perfeitamente colocado. É isso mesmo. Não é que a criança nasce porque Marte está subindo, mas o início do trabalho de parto pode ser, digamos, favorecido naquele momento se o organismo herdou uma sensibilidade que reage a certas condições geofísicas associadas àquela posição planetária específica. É uma interação bem delicada entre a nossa biologia individual, a genética, e o ambiente cósmico mais amplo. Realmente é uma perspectiva muito diferente daquelas crenças mais comuns sobre a Lua e as marés. E deixa a gente pensando, né? Exato. Fica a reflexão. Se o momento exato do nosso nascimento natural pode refletir uma sintonia tão fina, herdada, com ritmos cósmicos, que a gente nem percebe conscientemente, que outras sensibilidades ambientais profundas, talvez ainda desconhecidas para nós, poderiam estar nos moldando desde o comecinho da nossa existência. É algo para se pensar, sem dúvida. Nessa parte, falaremos sobre a surpreendente pesquisa estatística lá do capítulo 11 do Cosmic Clocks. Vamos explorar uma coisa bem contraintuitiva, estatísticas que sugerem uma possível ligação entre, veja só,
a posição dos planetas quando a gente nasce e certas características herdadas, ou até predisposições profissionais. Tudo começou com o Michel Gauquelin, né? E uma descoberta que nem ele esperava. Exatamente. Ele estava, na verdade, fazendo uma análise bem crítica da astrologia tradicional e aí estudando 576 membros da Academia Francesa de Medicina, ele percebeu algo curioso. O que exatamente? Uma frequência estatística alta, mais alta que o esperado, de nascimentos que aconteciam logo depois que Marte ou Saturno apareciam no horizonte, no nascer deles, ou quando atingiam o ponto mais alto no céu, a culminação. Marte e Saturno, especificamente nesses médicos. Sim, e o mais interessante é que esse padrão não apareceu quando ele analisou amostras aleatórias de pessoas comuns. Ah, então quer dizer que não era algo assim geral. Estava concentrado nesses profissionais de destaque. Meio estranho isso. Pois é, e ele não parou por aí, claro. Imagino que não. O que ele fez? Investigou muito mais. Ampliou a pesquisa, sabe? Milhares de casos. Comparou grupos bem distintos. De um lado, médicos, cientistas, atletas, militares. Do outro, pintores, músicos, escritores. E os padrões continuaram aparecendo. Continuaram e incluíram também Júpiter e a Lua. O livro até mostra umas figuras A7 mais 7b sobre Marte, por exemplo. A tendência era clara. Certos planetas, nessas posições-chave de nascer ou culminação, apareciam com frequência bem maior no nascimento de futuros profissionais eminentes em certas áreas e, importante, apareciam com frequência menor no nascimento de outros grupos profissionais. Nossa, fascinante. Uma anomalia estatística que fica difícil ignorar, né? Mas e a explicação? Voltamos para a astrologia? Então, aí que está o ponto principal. Gauquelin propôs a hipótese da hereditariedade planetária. Mas atenção, é crucial entender isso. Ele não estava dizendo que a astrologia clássica estava certa. Certo. Qual era a ideia, então? A ideia não é que os planetas causem o destino ou a personalidade. É mais sutil. Talvez exista uma sensibilidade que é herdada. A criança poderia, herdar uma predisposição genética para iniciar o processo de nascimento quando certas configurações planetárias estão acontecendo. Seria um reflexo de uma sensibilidade parecida com a dos pais. Uma sensibilidade herdada aos planetas? Isso. O físico Picard até chegou a sugerir que essa influência planetária poderia interagir com a constituição herdada da criança, talvez atuando como um gatilho para o início do trabalho de parto, sabe? Ok. Essa ideia de sensibilidade herdada é bem intrigante. Mas como é que ele tentou provar isso com números? Separar herança de pura coincidência? O teste foi bem direto, na verdade. Ele comparou as posições dos planetas no nascimento dos pais com as posições no nascimento dos filhos. Uma comparação em larga escala, imagino. Enorme. Mais de 30 mil casos familiares analisados. E o resultado, que está lá na figura 9 do livro, foi bem consistente. Os filhos tendiam, sim, a nascer com um planeta-chave, Lua, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, na posição de nascer ou culminação, com uma frequência significativamente maior se um dos pais também nasceu sob aquela mesma configuração planetária específica. Significativamente maior quanto? Bem acima do que seria esperado só pelo acaso. Nossa, 30 mil casos! E confirmando uma tendência hereditária ligada aos planetas. Isso é impactante. Mas essa ligação funcionava para todos os planetas do Sistema Solar? Boa pergunta. E aqui vem um detalhe que, na verdade, reforça a ideia de um fenômeno físico, e não algo só simbólico ou astrológico. A correlação estatística significativa só apareceu para os 5 planetas mais próximos da Terra. Ah, só os mais próximos. Quais? Lua, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Para os mais distantes, tipo Urano, Netuno e Plutão, O que acontecia? o efeito sumia, desaparecia. A figura 10 mostra bem isso. Entendi. Então, a distância importa. Isso afasta mesmo a ideia de significados astrológicos e aproxima de uma possível influência física, talvez gravitacional ou algo assim, né? Exato. Sugere algo mensurável, físico, dependente da distância. Talvez ligado a influências sutis, ainda não totalmente compreendidas. Faz a gente pensar naqueles estudos sobre como fatores ambientais mínimos podem afetar organismos biológicos. Precisamente.
Lembra as pesquisas do Frank Brown sobre como organismos respondem a forças geofísicas bem sutis? Poderia ser algo parecido. Um gatilho externo, cósmico, interagindo com uma predisposição que a gente herda. Alguns trabalhos, como os do Arpad-Siapo, sobre a fisiologia do parto, até levantam a possibilidade Do quê? do próprio feto, pela placenta, ter um papel em escolher o momento de sinalizar o início das contrações da mãe. Talvez quando as condições cósmicas certas se alinham com essa sensibilidade herdada dele. Certo, então, tentando resumir essa descoberta que é bem complexa. As estatísticas do Gauquelin não apontam para um destino traçado nas estrelas, mas para uma possível conexão hereditária com as posições de certos planetas próximos na hora em que a gente nasce. Uma conexão que talvez influencie quando a gente nasce, por causa de uma sensibilidade herdada a certos ritmos cósmicos. É isso? Exatamente isso. Não é determinismo astrológico. É, talvez, uma sincronia biológica herdada influenciando o timing do nascimento em relação ao ambiente cósmico. Interessante. Bom, fica então uma pergunta no ar, né? Se essa sensibilidade herdada a esse timing cósmico for real, será que entender melhor esse mecanismo um dia poderia nos dar novas pistas sobre nosso temperamento ou predisposições biológicas? Talvez uma forma de compreender nossos próprios ritmos internos numa escala cósmica, mas bem diferente da astrologia tradicional que ele criticava? Fica para pensar. Nessa última parte falaremos sobre como as forças cósmicas, de maneiras bem surpreendentes, parecem influenciar até processos químicos básicos aqui na Terra. Exato. E focando em algo essencial, a água, né? O verdadeiro fluido da vida. Essencial mesmo. Vamos investigar como reações químicas em laboratório que, bom, a gente esperava que fossem constantes, mostram umas variações intrigantes. Ok, vamos aprofundar essa questão então. É fascinante, sabe? Observar a persistência dessas variações. E aí entra o trabalho pioneiro de Giorgio Picard, lá em Florença. Foi fundamental. Picard? Ele passou décadas investigando essas flutuações que pareciam, assim, inexplicáveis em reações químicas bem simples. Tipo a maneira como certas substâncias se formam em soluções, a chamada precipitação de coloides. Entendo. Precipitação de coloides. Então ele fazia esses testes químicos todo dia, né? Por exemplo, observando a tal precipitação do oxicloreto de bismuto, basicamente olhando como essa substância se solidificava. Isso. E ele fez isso comparando um teste ao ar livre, o teste F, com outro protegido, né, com uma blindagem metálica, o teste D. A curiosidade era ver se essa blindagem mudava alguma coisa. Exatamente. E os resultados, olha, foram surpreendentes. Primeiro, a velocidade das reações, ela mudava. Diariamente, semanalmente e até ao longo dos anos. Mesmo controlando tudo no laboratório, né? Temperatura, pressão. Mesmo com tudo controlado? Nossa! Pois é. E segundo, o mais intrigante é que essas mudanças pareciam conectadas a eventos cósmicos. Por exemplo, erupções solares causavam alterações bem fortes nos testes F ao ar livre, mas tinham pouco efeito nos testes D, os blindados. Quer dizer, o metal bloqueava essa influência externa. Parecia que sim, pelo menos em parte. E não era só o Sol, certo? Parece que até ciclos mais longos, tipo o ciclo solar de 11 anos. E também os ritmos da Lua influenciavam as reações que não estavam blindadas. Isso mesmo. Mas aí vem a grande questão. Como algo tão distante, o Sol, a Lua, pode afetar um experimento químico num laboratório em Florença? A resposta, pelo jeito, está na substância mais comum de todas, a própria água. Correto. É aí que a coisa fica interessante. Pesquisas posteriores mostraram que a estrutura molecular da água não é algo fixo, estático. Ela é formada por agrupamentos de moléculas que estão sempre se formando e se desfazendo. São os flickering clusters. Aglomerados instáveis, tipo piscando. É, uma boa imagem. Aglomerados instáveis. E o ponto-chave é que essa estrutura dinâmica é extremamente sensível. Sensível a influências de energia muito, muito baixa, como campos eletromagnéticos e magnéticos sutis do ambiente. São os efeitos gatilho, como chamam. Efeitos gatilho. Quer dizer que uma pequena perturbação externa pode mudar a estrutura da água. Exato. E se a gente conecta isso ao quadro maior,
O cosmos, através desses campos sutis, parece modificar a estrutura da água aqui na Terra. E como nós e todos os organismos vivos somos feitos majoritariamente de água, o corpo humano tem uns 65%, né? Essa se torna a via, o caminho pelo qual as influências cósmicas podem afetar os processos biológicos. Sejam solares, lunares ou de outra natureza. A água funciona como uma mediadora, uma interface. Então, a grande sacada aqui é que a água, essa substância tão onipresente, funciona como uma espécie de antena biológica. Ela capta esses sinais cósmicos sutis e traduz isso em efeitos aqui na Terra. Efeitos que antes a gente talvez achasse aleatórios, sem explicação. Essa é a ponte física que o trabalho do Picard começou a, digamos, desvendar. De fato. É uma perspectiva fascinante. E essa ideia de mediação, sabe? De uma conexão entre o grande lá fora e o pequeno aqui dentro. Curiosamente, isso nos faz lembrar de intuições muito antigas. Como o quê, por exemplo? Como o princípio hermético. O que está em cima é como o que está embaixo. Expressa bem essa noção de correspondência, de espelhamento entre o macrocosmo e o microcosmo. É uma ótima observação. E isso parece se alinhar com outras coisas que já foram exploradas, né? Como a possível influência da Lua nos padrões de chuva. Sim. O impacto da atividade solar na biosfera. Até aqueles estudos estatísticos do Gauquelin sobre os relógios planetários e possíveis correlações com o nascimento, talvez até temperamento. Exato. Mas a mudança fundamental de perspectiva hoje é que essas cordas que nos conectam ao cosmos não são vistas como destinos ou deuses agindo, né? Certo. Mas sim como campos de força físicos. Eletromagnetismo, gravidade. A ciência não está validando superstições antigas, mas está revelando conexões físicas reais, mecanismos concretos por trás dessas conexões. Chega a ser irônico, né? Pensar nos alquimistas lá atrás buscando o momento celestial certo para as suas experiências. Pois é. E a ciência moderna, sem procurar a pedra filosofal, acaba mostrando que um tipo de selo cósmico pode sim influenciar reações químicas e físicas, principalmente através dessa sensibilidade da estrutura da água. Dos sacerdotes antigos, olhando os céus, passando pela busca alquímica. Chegamos à investigação científica moderna, à exploração espacial, a gente reconhece a intuição antiga, mas avança com um método científico para entender como, de fato, essas conexões funcionam. Fica então essa reflexão, né? Sobre a incrível sensibilidade não só da vida, mas até da matéria que a gente considera inorgânica, como a água, sensível a essas forças sutis e onipresentes do universo. É um lembrete constante da nossa profunda interconexão com o todo. Exatamente. E com isso, agradecemos a atenção de todos nesta exploração das conexões entre a vida na Terra e o cosmos.